convidar o André Costa para conversar conosco sobre acessibilidade. Você pensa nisso? O que fazer para melhorar nossa percepção e atender aos requisitos de acessibilidade em nossos projetos? Quem é o André? No BB, como funcionário desde 2007, é designer e desenvolvedor front-end nos projetos APF Web, oferta pública de ações, meios de pagamento e nas 2 primeiras versões da plataforma BB. Atualmente, atua como analista de UX e UI nos projetos Plataforma BB 3.0, GAN e APF Mobile 3.0. Bem-vindo, André. Obrigada. Bom dia, pessoal. Tudo bem? A gente vai falar aqui agora sobre um assunto bem interessante, de uma forma bem rápida. Ele não é para ser tão rápido assim. Mas eu espero que isso aqui seja um pontapé inicial para trazer essa discussão para o nosso cotidiano, porque é necessário a gente conversar mais sobre isso, porque a gente está em débito um pouco com ele. Então, vamos começar a falar sobre acessibilidade. Eu poderia resumir isso aqui falando que a acessibilidade nada mais é que eu quebrar barreiras para permitir que uma pessoa que possui deficiência possa participar de forma autônoma de qualquer atividade do cotidiano. Ele pode fazer qualquer coisa, mas quando a gente vai fazer alguma apresentação ou vai começar um projeto, sempre vem aquela ideia, acessibilidade é para tratar isso para algum deficiente, certo? Bom, vamos ver se isso meio que está certo, né? Essa pesquisa aqui, esse censo, foi levantado em 2010. E por aqui a gente vê que 24%, aproximadamente 24% da população do Brasil já possuía alguma deficiência física, algum problema de portador de necessidade especial. Isso é um número muito grande e esse valor e esse dado aqui é de 2010. Está bem defasado, né? Se a gente extrapola isso para nível mundial, esse aqui eu já consegui, ele também é uma pesquisa de 2011, onde ele mostra que 15% da população mundial vive com algum tipo de deficiência. Tá, beleza, a gente começou a falar só sobre deficiência, mas dentro da deficiência também existem algumas categorias, que são a deficiência permanente, aquela pessoa que possui alguma deficiência motora, visão, e tem as deficiências também que elas são classificadas mais em 2 tipos, temporária e situacional. Aqui esse gráfico da Microsoft ele mostra isso aqui que é bem bacana, que ele mostra que o usuário possui uma deficiência permanente, mas existem situações que colocam outra pessoa nessa mesma situação de necessidades especiais por determinado momento. Então aqui, se eu começar a somar aquele número de estatística de 2010, com mais essa visão que eu possuo, mais esses grupos, minha gama de pessoas que eu preciso tratar de uma forma das minhas aplicações, ela começa a aumentar a nível exponencial. Tá. Com relação aqui, a gente também tem uma legislação que ampara todo esse tipo de processo de eu fornecer essa informação para esse determinado tipo de pessoa. Então, quando eu falo que a minha aplicação, o meu produto, ele não está preparado, ele não está atendendo essas pessoas, eu tenho que começar a parar para pensar, porque isso é um problema. Existe uma legislação que cobra isso da gente. Beleza. A princípio a gente falou que vou tratar a acessibilidade, então eu vou colocar isso a nível só de portador de algum tipo de deficiência. A gente já viu aqui que ele já se desmembrou em 3 grupos, e eu tenho um outro que não é deficiente, mas que ele cai dentro de uma característica que ele possui também uma necessidade especial, que são a parte dos idosos, né? Essa estatística aqui também é de 2017, já desse ano, e ele mostra que nesse levantamento já existem 1 bilhão de pessoas no mundo acima de 60 anos, certo? E ele tem uma previsão de daqui a mais ou menos aproximadamente um pouco mais de 3 décadas, esse número mais que dobrar. Então eu já começo a somar mais pessoas dentro daquela parte de acessibilidade que eu preciso tratar. Fora isso, o que acontece? A gente nunca pensa nessa parte aqui, que é um usuário também que necessita altamente de acessibilidade dentro das nossas aplicações, que são os crawlers da vida, que são outros sistemas que precisam consumir a minha informação e ela tem que estar lá com essa característica toda
fornecendo a semântica correta do meu conteúdo para que ela seja consumida. Hoje, os chatbots mesmo que estão na moda, eles estão sofrendo bastante com isso. Tem vários problemas, a Microsoft está enfrentando alguns problemas com isso, com relação às aplicações, elas não são preparadas e eles não conseguem, estão tendo um trabalho maior para poder fazer isso, né? Que é o que a gente tenta evitar quando você precisa tratar isso de uma forma, de uma forma inicial, não deixar para isso ser só um checklist no final do seu projeto. Ok. Esse slide aqui, ele é também fora do contexto, mas eu resolvi trazer porque a W3C, ela tem lá as características, tem vários documentos que nos fornecem insumos para a gente tratar essa parte de acessibilidade dentro, colocando conteúdo com mais semântica e tudo. Só que lá ele fala muito sobre a questão do HTML5, onde ele trouxe realmente esse significado para o conteúdo das nossas aplicações. Só que ele é um conteúdo, é uma semântica estática, né? Eu não consigo dar... se eu tenho lá dentro da minha página muitas coisas que se modificam, isso acaba gerando um problema. E esse produto, esse Wild Area, ele é uma forma de você colocar semântica dentro da sua aplicação, onde ele tem o layout com interações. Se eu tenho lá, sei lá, um select, onde ele muda de estado, eu tenho no caso, um accordion, isso fica fácil de eu informar usando esse tipo de tecnologia aqui. Ele nada mais é que ele fornece essa semântica para esse significado para essas interações. Ok. Mas a questão da bandeira da acessibilidade, ela não pode ser carregada por uma pessoa só, né? Então aqui eu queria trazer também mostrar um pouco de como que ela deve ser tratada dentro das equipes, né? Aqui a gente mostra o quê? O analista de negócio e gerente de projeto, eles precisam compreender que algumas decisões ele impacta diretamente a experiência do usuário, do uso, e pode prejudicar muito o acesso daquela aplicação por um tipo de pessoa que porta esse tipo de necessidade. A parte de UX design, eles devem focar no design inclusivo, entender que além da visão e audição, o tato também faz parte da criação. A gente teve um problema recente, se der tempo eu conto ele aqui. Desenvolvedor, ele tem que estar constantemente consumindo esse tipo de documento e entender que a semântica, entender toda essa parte de semântica, os padrões web, dominar as boas práticas. Isso para melhorar a questão da acessibilidade e fornecimento dessa semântica melhor dentro do conteúdo. A parte dos testers, ele tem que estar familiarizado com essas tecnologias assistivas. Não adianta eu fazer e o cara vai testar e ele não usa um leitor de tela para poder fazer os testes e me garantir que a acessibilidade está sendo entregue. Ok. Então, o que a gente vai fazer aqui? O que eu proponho, assim, alguns princípios. Entender que quando você fala sobre acessibilidade, você não pode estar fechando isso num público-alvo. Não existe público-alvo quando se fala sobre acessibilidade. Como a gente viu, a gente tem idoso, a gente tem vários tipos de deficiência temporária, permanente. A gente tem a parte da interoperabilidade entre os sistemas. Então não adianta fechar esse escopo, não existe público-alvo. O estudo e consulta das guidelines ele tem que ser constante. E por todo mundo, não é pelo desenvolvedor, não é pelo professor de UX, é por todo mundo tem que estar sabendo. Isso aqui precisa fazer parte do ciclo da aplicação como um todo. Integrar a acessibilidade em todas as fases do projeto, que é exatamente isso. Eu não posso, como eu falei no início, deixar com que a minha entrega de acessibilidade seja só um checklist no final do meu projeto. Se ele não passou por toda a ideação, se ele não foi visto isso, vai dar algum problema no final, não tem jeito. Utilização de pessoas inclusivas. Eu tenho que tratar esses caras, eu tenho que mapear isso para eu poder fazer esses testes também. Pesquisa com o usuário de diversas necessidades. Eu tenho que fazer essas pesquisas, senão eu também não encaixo todo esse tipo de processo, porque eu não vou conseguir levantar essas necessidades só pelo achismo. A pesquisa é muito importante por conta disso. Os testes de usabilidade com ampla gama de usuários. Se eu estou tratando acessibilidade e eu quero prover acessibilidade para um número maior de usuários, não tem como eu focar também, eu voltar naquele primeiro lá
E para o teste também eu defini um público-alvo. Não existe público-alvo tanto para eu definir a questão de acessibilidade, quanto também não existe para o teste. Eu preciso testar com todo mundo. Ok? Então, assim, o que eu queria deixar de mensagem para a gente pensar e depois até trocar uma ideia aqui posteriormente, é isso aqui. As diretrizes de acessibilidade devem estar internalizadas na nossa cultura de trabalho. Não adianta eu deixar para o próximo. E o que está acontecendo muito com a gente é um pouco disso. A gente vai deixando, não, depois eu trato a acessibilidade. Mas é a mesma coisa de você construir um prédio com 60 andares e esquecer de colocar o elevador. E depois você tem que quebrar para fazer o fosso. Isso vai gerar um trabalho, vai gerar um custo muito maior do que você teria se tivesse sido tratado isso com um pouco mais de antecedência. Bom, era isso aí que eu queria falar para vocês.